Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Sou o professor Egivanildo Tavares, falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Hoje vamos estudar a lição de número 2, o avivamento no Antigo Testamento. Buscar alguns exemplos que fundamentam os grandes avivamentos históricos no meio do povo de Deus, como Deus sempre agiu em meio às crises e quais os caminhos que foram tomados para se chegar ao avivamento. Então estejamos certos que nesta lição vamos aprender alguns aspectos do avivamento no Antigo Testamento. E os principais objetivos da lição são, primeiro, analisar exemplos de avivamento no Antigo Testamento. Pois quando nós encontramos um parâmetro, um modelo para nos inspirarmos e seguirmos, fica mais fácil. Pois quem está na escuridão, que não tem nenhuma luz para seguir, está totalmente perdido. Mas quando você tem uma luz para se direcionar, e aí nós temos o Antigo Testamento nos dando exemplos, fundamentos e bases históricas para nós vermos e entendermos como Deus age com o seu povo em meio às crises. Segundo, constatar a importância da confissão de pecados e do retorno à Bíblia. Pois sem confissão de pecados não há como encontrar misericórdia. A porta que abre a chave que abre a porta da misericórdia se chama confissão de pecados. E o retorno às Escrituras, que é a fonte de toda a direção que nós precisamos para um avivamento. Terceiro, desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo. Então, quais são os aspectos que nos ajudam no processo de correção por meio da palavra de Deus? E quais os perigos do formalismo que vem atrapalhar o progresso ou a abertura para o avivamento? Então estejamos prontos, pois essa lição nos dará estas respostas. O nosso textual ele está no livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 10, parte A. Depois que Deus tirou o seu povo do Egito e introduziu para o deserto, ele tira no capítulo 14 do livro do Êxodo, capítulo 15 tem um cântico de triunfo, de vitória, 16 eles experimentam o primeiro milagre das codornizes e do maná. No capítulo 17 eles triunfam a primeira batalha quando Moisés, Arão e sobe o monte e Josué conduz a peleja contra os amalequitas e o Senhor concede vitória. No capítulo 18 vem o conselho de Jetro sobre a orientação do povo. Capítulo 19, passam-se 3 meses, eles chegaram no monte Sinai, onde Deus vai mostrar o que Ele quer da sua nação. E no capítulo 20 ele entrega a lei, de 20 ao 24. Porém, quando Moisés desce o monte com as tábuas da lei na mão, dos capítulos 30 a 33, nós vemos aí o povo havia apostatado, havia declinado, o povo havia se entregado à idolatria, produzido um bezerro de ouro, assim como o deus Ptah e outros deuses eram adorados no Egito em formas de boi, o boi Apis. Eles agora estão adorando um bezerro de ouro, dizendo, esses são os nossos deuses que nos tiraram do Egito, com uma visão politeísta, com uma visão idolátrica, com uma visão errada, uma verdadeira apostasia espiritual depois de experimentar as 10 pragas no Egito, onde eles não sofreram nada com isso, só o privilégio da graça divina, a abertura do mar que eles atravessaram, a condução pela coluna de fogo e a nuvem protetora durante o dia, a provisão divina, as codornizes
o maná que desceu do céu, as águas amargas transformadas em águas doces, potáveis, de Mara, o milagre sobre os amalequitas na grande batalha, e agora depois do trovejar de Deus sobre o monte Horebe, que é o monte Sinai, eles caem num estado de depravação, de apostasia. E Deus manda Moisés punir esse povo, punir os idólatras e dar uma segunda chance a esse povo, uma renovação da aliança. E quando Moisés ora ao Senhor, o Senhor responde para ele. Então disse, que esse texto era: eis que faço um concerto, uma aliança, um pacto. Farei diante de todo o teu povo, povo de Moisés, maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Quer dizer, a promessa de Deus aqui para Moisés está fazendo um pacto com Moisés, uma aliança que ele vai fazer. Mas o texto continua no capítulo 34 do Êxodo, versículo 10, está dizendo tudo isso. Veja só: faço com você uma aliança, disse o Senhor, diante de todo o seu povo. Farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Não é outra, é Ele mesmo. Aí o versículo diz: obedeça às ordens que hoje lhe dou. Essa é a primeira parte do versículo 11. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Mas primeiro, obedeça às ordens que hoje lhe dou. Versículo 12. Acautele-se para não fazer acordos com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo. Nenhum tipo de aliança com as nações pagãs, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, versículo 13. Derruba os altares deles, quebra as suas colunas sagradas e corta seus postes sagrados. 14. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Então Deus mostra que vai fazer, mas Ele vem com as exigências, porque Ele é santo. A nossa verdade prática nos diz, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Sempre que o povo se humilha, sempre que o povo ora, sempre que o povo busca a face do Senhor, sempre que o povo se arrepende, Deus vem para curar a sua terra e operar maravilhas, porque esse Deus é um Deus de maravilhas. A nossa introdução nos diz: houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas, conforme acabamos de ler algumas delas ali no livro do Êxodo, que provocaram a ira de Deus. O caso de Baal Peor, se entregar à prostituição como forma de culto. Então tem a idolatria praticada com as imagens e a prostituição como forma de culto a deuses estranhos, o caso de Baal Peor. E consequentemente veio a punição da nação. Deus sempre mandou a punição contra os pecados. Os pecados não ficam impunes. Deus não tem o culpado por inocente. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levanta-se de maneira humilde e quebrantada, né? Com humildade e quebrantamento, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento, como a chuva seródia. E tem a temporânea seródia, as chuvas do outono e da primavera, que é a chuva das colheitas, né?
Esses registros do Antigo Testamento fundamentam o ensino desta lição. Então nós temos muito que aprender nesta lição. Vamos lá? Capítulo 1. O panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Esse panorama será expresso considerando 3 períodos significativos. O período de Moisés, com aquela chamada até a libertação do povo do Egito, o período que eles já estão na terra de Canaã, do período que inicia a monarquia com Samuel, é o período de transição, de deixar aquele período teocrático para o período monárquico, e o período da monarquia que está se declinando, que é a monarquia de Judá, nos dias de Josias. Então, vamos lá. O avivamento do tempo de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu uma tirania do faraó, que não conhecia a história e os benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Esse aqui é um período longo, né? Séculos depois de José. José chegou no Egito por volta de 1700 e alguma coisa, no século 18, e o povo sairá no século 15, tá certo? Antes de Cristo. Então é 430 anos que eles vão passar no Egito. José faz parte da entrada. Então esse período de Moisés são 4 séculos depois. Nesse contexto, Moisés, divinamente chamado no Horebe, viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Era comum no deserto Moisés ver sarças se queimarem, né? Um arbusto pegar fogo no meio da sequidão, um galho bater no outro, gerar combustão e incendiar a sarça. Porém, elas se consumiam rapidinho com o fogo. Moisés, de repente, vê uma sarça acesa e chama a sua atenção porque ela não se consome, porque esse fogo não é o fogo literal humano, é um fogo divino, por isso não queima a sarça. Aquele é o momento que demarca a chamada de Moisés para o ofício profético. Moisés é um pastor de ovelhas, estava sendo criado como um príncipe do Egito, agora se tornou um nômade na terra de Midian e pastor a serviço de seu sogro, mas agora Deus o chama para ser profeta da sua nação e libertador, legislador. Moisés será o grande líder, do qual não haverá outro igual a ele. Deus vai dizer que não tem um homem que ele fale como Moisés, face a face. E os judeus guardam na tradição uma expressão: de Moshe a Moshe não há outro igual a Moshe. De Moisés a Moisés não existe outro igual a Moisés. Porque todos os judeus que surgiram na história com o nome de Moisés, que trouxeram a contribuição para a nação de Israel, nem se compara a Moisés. E principalmente eles estão falando de Rambam ou Maimônides, que é Moshe Maimônides, Moisés, Ben Moshe, que é filho de Moisés, Maimônides, que também é Moisés. Então, de Moisés da Bíblia a Maimônides não existe outro igual. Moisés é chamado e Deus fala com Moisés dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ou seja, eu sou o Deus da aliança, o Deus do pacto. E Deus fala com Moisés e ele teme olhar para aquele arbusto. O Senhor diz: tira a sandália de seus pés, que o lugar agora é santo. Onde Deus se revela, altera o espaço, né? Porque a sacralidade da presença divina altera o ambiente. Aquilo que era homogêneo se torna heterogêneo, 2 dimensões, uma sagrada e uma profana. E Moisés, ele é chamado por Deus para, por meio deles, Deus libertar o seu povo que está no Egito, vivendo um sofrimento intenso. Os egípcios começaram, primeiro, aumentando a carga de tributo para os judeus dentro do Egito. Depois aumentaram a carga trabalhista, o trabalho, até que enfim os aprisionaram e tornaram escravos. E agora eles não suportam mais o peso do trabalho intenso
e a opressão, né? Eles precisam de uma libertação, de uma redenção. Então Deus envia Moisés com essa missão de renovar a fé do povo, a esperança. E Moisés está preocupado. Quando eu chegar lá, eles vão perguntar o teu nome. O que eu digo para eles? Deus diz, diga para eles que eu sou o que sou. Isso é o bastante. Eu sou o que sou. Quer dizer, eu sou o que estou sendo, eu sou o que sempre fui, eu sou o que serei, eu sou eterno. O Ashirei em hebraico quer dizer aquele que é eterno, que não muda, seja, que está de pé as promessas, a aliança, o pacto com Abraão, Isaac e Jacó. Ele aparece para Moisés e disse, eu me lembrei do pacto que fiz com Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus utiliza Moisés, envia 10 pragas, arranca o seu povo com grande poder. E a Bíblia diz que o povo creu em Deus e em Moisés, o seu servo. Que houve um avivamento ali, uma renovação de fé, de esperança e um sonho com a terra prometida. Aquilo que estava esquecido agora foi renovado. Nós precisamos de um avivamento para quê? Para, de fato, desejar o céu, a nossa pátria celestial, ou precisamos de um avivamento para se expandir aqui e crescer mais? Pensa bem sobre isso, reflita sobre isso. Que tipo de avivamento estamos precisando? Para completar a grande comissão, mas que o foco seja Deus, seja a eternidade, ou para se perpetuar ou se engrandecer aqui? Precisamos refletir sobre isso. E o segundo momento do avivamento, depois que o povo está na terra de Canaã, os juízes são instituídos para governar o povo de Deus, para administrar, para estabelecer a ordem, para mediar o controle, para que a justiça prevalecesse, para que não houvesse desigualdade social, para que não houvesse injustiças, imparcialidades, porque aquele povo era o povo de Deus, Deus estava no meio deles e Deus queria uma nação justa, vivendo o governo justo. De repente eles vão rejeitar Samuel, que é o último dos juízes, mas ele é profeta e é sacerdote. Então Samuel é o grande representante desse momento. Ele foi resposta de uma oração de Deus para sua mãe, o seu nome é ouvido por Deus, Samuel. Então, o avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde e a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Começa com o sacerdote Eli vivendo uma grande crise. Um homem que não instrui seus filhos, que não disciplina, que não tem o controle da sua casa e que não honra a Deus. Ele prefere honrar muito mais a sua família do que a Deus. E um dos princípios que nos mostra que um coração verdadeiramente está avivado e voltado para Deus é quando a sua primazia, o seu foco, o seu objetivo é Deus acima de tudo e de todos, em primeiro lugar. Jesus diz, qualquer que ama pai, mãe, irmão, esposa, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. É necessário que o amemos acima de tudo. O primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E o segundo, que é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, os dias do sacerdote ali, a crise era profunda. A injustiça e os pecados dos filhos do sacerdote ali era conhecido e notório diante de todos. E Deus levanta o pequeno Samuel nesse momento crítico, pois Deus, ele chega confundindo todo mundo, pois ele não trabalha de acordo com o nosso jeito. Uma mulher que é estéril, que sofre a humilhação diante da segunda esposa do seu marido, naquele período a bigamia, a poligamia tomava conta, e ela é a primeira esposa que não lhe deu filho. Se ela ora ao Senhor do tabernáculo pedindo a Deus um filho, Deus vai lhe dar o Samuel. Então, uma guerra contra os filisteus se instalou em Efraim, na região que vai ser chamada de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer.
ajuda de Deus. E os israelitas foram derrotados, estavam em desobediência. Os sacerdotes Hofni e Fineia, filhos do sacerdote Eli, estavam em pecado. Os filisteus levaram a arca de Deus e foi-se a glória de Deus. A notícia, quando chegou para o sumo sacerdote Eli, ele tombou da cadeira, não conseguia mais ver, bateu com a cabeça, quebrou o pescoço e morreu de forma imediata. Foi trágico. Os 2 filhos dele, Hofni e Finéias, que levavam a arca, foram assassinados pelos filisteus. E a arca tomada, arrastada, sendo exposta no templo de Dagon para dizer que Dagon venceu o Deus de Israel. Mas a arca, mesmo estando em terra estranha, em santuário estranho, mostrou que Deus é o soberano e Senhor, até mesmo dentro de um templo pagão, derrubando Dagon, desfazendo ele em pedaços. E os filisteus se sentiram obrigados a devolver a arca, porque uma grande praga caiu sobre eles. Foi no contexto desse acontecimento que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. É na crise que Deus levanta um homem, um profeta, para denunciar o seu pecado e chamá-los de volta ao arrependimento. Samuel, capítulo 7 do primeiro livro, versículos 2 a 6, está expressa essa exortação. Assim o povo se humilhou e buscou o Senhor, que lhe deu uma grande vitória. Um grande avivamento chegou a Israel e Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida e nenhuma palavra caiu da sua boca. Deus honrou as palavras de Samuel porque ele falava de acordo com a vontade de Deus. Um homem avivado fez a diferença em meio àquela profunda crise. E o avivamento nos tempos de Josias dá um salto para a monarquia agora. Nós saímos do ano de 1480, nos dias de Moisés, antes de Cristo. Fomos para o ano 1000 ou 1100 antes de Cristo, e agora vamos para o 7º século. No tempo do rei Josias. Depois do reinado de Ezequias, que também promoveu um grande avivamento em Israel, rei de Judá, ele gerou um filho, ele pediu que Deus lhe desse uma chance, Deus lhe aumentou 15 anos de vida, e no 3º ano dos 15 anos de vida ele gerou Manassés. E esse filho Manassés se corrompeu, caiu na idolatria, no culto aos demônios, ergueu altares no pátio da casa do Senhor, entregou seus filhos consagrando a Moloque, o deus do fogo, e fez práticas ocultistas. Ele extrapolou os limites das nações pagãs, ele foi além do que fizeram os gentios. Como punição, Deus enviou o exército assírio, que estava se erguendo o Império Assírio e dominando o mundo naqueles dias, estabelecendo o controle do comércio, das estradas e o domínio político hegemônico. Os assírios chegaram até Judá, prenderam Manassés, levaram preso pelo pescoço. Lá no cativeiro da Síria, ele clamou ao Senhor, que teve misericórdia, o restaurou e colocou de volta no trono. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo do pai e governou de maneira corrupta. O pai se arrependeu, voltou ao lugar, mas Amon não. Foi um governo corrupto, por isso seus servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar. Então, de imediato, Josias foi entronizado, substituindo seu pai. Diante desse momento incerto, instável, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Josias começou um trabalho de restauração, ele começou a reinar adolescente. E ele mandou fazer uma restauração no templo. E quando eles estavam restaurando o templo do Senhor, encontraram um pergaminho do manuscrito do livro de Deuteronômio, no qual estava escrito as bênçãos e as maldições. Quando essa notícia chegou para Josias sobre as bênçãos e as maldições, ele rasgou as suas vestes
Ele se humilhou, chorou e mandou consultar o Senhor. E os homens foram até a região sul de Jerusalém, onde morava uma profetisa chamada Hulda, que seu esposo trabalhava no templo, tomando conta do vestuário dos sacerdotes. E Deus abriu a boca dessa mulher e disse que ouviu a oração de Josias, viu a sua humilhação e estaria dando uma lição para ele, uma chance. A punição que Deus traria sobre aquela nação, jogou para a geração seguinte, mas não para os dias de Josias. Pois Josias se humilhou perante o Senhor, Josias orou ao Senhor, Josias quebrantou-se ao Senhor. Isso é importante, que mostra os caminhos do avivamento. Então, avivamentos, seja no século XV de Moisés, seja no século XI de Samuel, seja no sétimo século antes de Cristo, nos dias de Josias, o Deus é o mesmo, os princípios são os mesmos, embora as situações não sejam as mesmas, ele será sempre o mesmo para operar. E aqui nós temos no capítulo 2 o caminho para o avivamento, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Somente esse título, com essas duas cláusulas, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus, nós já temos aí dois parâmetros fundamentais e essenciais para compreender como Deus age no meio do seu povo. Primeiro, o chamado de Neemias. Segundo, a confissão de pecados. E terceiro, o avivamento pelo ensino. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes, na Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Nós saímos do século XV para o século XI, sétimo século, e agora estamos no quinto século antes de Cristo. Veja que está em ordem decrescente. Quinto século, que é o período de Neemias e de Esdras em Jerusalém, começa em 484. Ele recebeu a informação que a cidade de Jerusalém estava com os muros queimados, destruídos. E o templo estava sendo reconstruído, mas a cidade e seus muros continuavam queimados. Aquilo abalou o coração de Neemias, a cidade de seus pais, seus antepassados, suas gerações, suas famílias, que estavam sepultados por lá, estava nessa condição degradante. E era uma cidade santa, uma cidade sagrada. O livro de Neemias chama Jerusalém de cidade santa. Então Neemias não perdeu tempo. Pediu ao rei um tempo. E ele começou isso com oração. O livro de Neemias cita 12 orações diferentes. É um livro que trata muito da oração. Desculpa aí, mas foi inevitável. Da oração. É um livro de oração. E Neemias trabalha com a oração. E a gente vê que a oração, ela fundamenta. Neemias faz uma oração de confissão de pecados. O capítulo 1, grande parcela do capítulo 1, é a oração de confissão de Neemias do pecado do seu povo e pedindo a restauração do Senhor. E Deus lhe concede esse privilégio de voltar e começar a mover as pedras, os entulhos das cinzas e erguer uma grande muralha ao redor de Jerusalém. Se nós tivermos corações como o de Neemias, corações abertos, corações inclinados para o Senhor, corações motivados pelo arrependimento, pela petição, pela contrição, certamente que Deus nos erguerá para reerguer muros e proteger a nossa Jerusalém. A confissão de pecados. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, disse Neemias, que pecamos contra ti. Também e a casa de meu pai pecamos. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias.
Na condição de um intercessor, ele se incluiu entre os pecadores, mencionando a casa de seu próprio pai. É interessante que a oração de Neemias nos ensina muito. Por quê? Porque a verdadeira oração é de identificação, não é de exclusão. Você se exclui e diz, esse povo pecou, esse povo está pecando. Jesus fala de 2 homens que subiram ao templo para orar. Um era um fariseu, outro era um publicano. O fariseu extremamente religioso e guardião de tradições religiosas, disse, ó Deus, eu não sou como este homem aí, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, roubadores, adúlteros, nem como este publicano. Eu jejuo, dou dízimo, faço esmola. Ele apresentou o seu currículo de autojustificação diante do Senhor. Porém, o publicano nem sequer tinha a ousadia de erguer a cabeça e olhar para Deus. E a sua oração foi, ó Deus, se propício a mim, pecador. E Neemias faz essa oração se incluindo, se identificando, porque qual o homem que não peca? Qual o homem que não tem pecados? Qual o homem que não fracassa? E quando Neemias reconhece que ele faz parte do grupo dos pecadores, porque ele é humano, então ele move os céus com essa oração. Então Neemias confessou, mas de todos nos corrompemos contrária à vontade de Deus, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. De forma semelhante, Daniel também orou no capítulo 9, confessando que eles não guardaram os estatutos, os mandamentos, as leis do Senhor. Eles rejeitaram a palavra do Senhor, os parâmetros do Senhor, os princípios do Senhor. A confissão dos pecados é condição indispensável para começar um verdadeiro avivamento espiritual. Então, é perceber o chamado, fazer a confissão e começar o processo ensinando a palavra, avivamento pelo ensino. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica. Após anos do cativeiro em terra estrangeira, além de leitura, explicavam-se o significado de cada expressão. E a gente vê no livro de Neemias, capítulo 8, como Esdras era o expositor da palavra. E havia intérpretes e tradutores, porque muita gente voltou da Babilônia falando o aramaico e outros falavam hebraico. Então tinha que traduzir a palavra e explicar para aqueles que não entendiam. E havia aqueles no meio que estavam com essa preocupação de traduzir e explicar o significado das palavras. Quando você vai para um culto, que alguém diz, olha, o poder foi tão grande, que eu não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, eu não sei nada que foi prego, né? Que pregaram nessa noite, que palavra, só sei que foi poder, eu senti poder demais. Isso não é avivamento, isso é meninice, isso é emocionalismo. Porque o avivamento, ele traz compreensão de quem é Deus, qual a sua vontade, qual o seu querer, qual o seu propósito. Não é apenas levar o povo a um estado de êxtase, de descontrole, que depois ele não sabe nem o que aconteceu. Que é isso? As coisas de Deus, elas têm objetivos e fundamentos e tornam claras a sua vontade. Então, e o povo entendeu como resultado. E sobrevém um poderoso avivamento, sobre o povo houve um quebrantamento verdadeiro, alegrias e festa, houve choro, e lá na praça principal de Jerusalém, diante da porta das águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém, pós-exílio.
já que Josias foi pré-exílio, aqui os dias de Esdras e Neemias é pós-exílio. E assim se deu um grande avivamento. O avivamento e a palavra de Deus. Então nós temos 2 tópicos aqui. A palavra de Deus corrige e o cuidado com o formalismo. Nós podemos ver que a palavra de Deus, ela é perfeita em tudo. Então, precisamos dela porque ela é toda inspirada e é útil para o ensino. É útil para levar o homem à justiça, é útil para a correção. Ela é apta para nos conduzir ao preparo para o serviço de Deus. Então, no Novo Testamento há um padrão de culto a Deus, de decência e ordem. Podemos ver isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 a 14, que fala dos dons espirituais. E o ponto de equilíbrio que é estabelecido por Paulo quando exige que haja ordem e decência no culto. O apóstolo Paulo diz: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Veja que o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual, ou mero emocionalismo, nem a expressão irreverentes no culto, não, de forma alguma. Aqui há a orientação para um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. Não é transformar o culto num teatro que chama a atenção do povo para o exibicionismo das pessoas, para o ambiente atrativo, fenomenal, mas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, com a exposição, com o mover do Espírito. Só um mover humano artístico. Então, quando a igreja se converte em um teatro, um palco de atração, de exibição, então ela começa a perder a essência, porque ela se torna o próprio foco da atração, e esse culto se torna antropocêntrico, o homem se torna o centro e não Deus. E aí vem os aplausos para confirmar as manifestações, e então isso traz muita empolgação para as pessoas, e aí há uma substituição de valores. Então, quando há uma pessoa que demonstra uma espiritualidade elevada no culto e chama a atenção o tempo todo, barulhando de forma que ele se torna o foco de atração, ele arranca a atenção do culto para a sua pessoa, para ser reconhecido como uma pessoa extremamente espiritual. Esse também é outro perigo que engana muita gente. Por isso que Paulo disse que aqueles nessa instrução de Coríntios, os que falam em línguas, a ninguém proibais de falar em línguas. Agora, se não há intérprete, fale consigo mesmo. Porque quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, ele não edifica o outro. Agora, se houver intérprete, então é necessário que haja um equilíbrio para que não haja uma exposição pessoal e essa pessoa se torna objeto de atração. Quando as pessoas acham que dá o grito, que somos pentecostais, que nascemos do fogo, estamos no fogo, vamos viver no fogo, e tem que fazer barulho, porque é povo pentecostal, não é isso que caracteriza o pentecostalismo, não é o barulho. É o Espírito Santo na vida, é a presença dos dons, mas não é o barulho, né? Mas em Atos 2 teve um barulho que ninguém segurava, ali era a chegada, ali a primeira manifestação, tem que chamar a atenção, para ir pregar o Evangelho. Mas depois Paulo escreve a carta aos Coríntios, instruindo, porque a igreja cresceu e ela precisava de doutrina, né? O equilíbrio na vida, o controle dos dons, para que de fato o culto seja com ordem e decência. Então a palavra de Deus corrige, ela orienta. Cuidado com o formalismo. Com o formalismo queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. Tem que submeter a certas regras, padrões, estereótipos e tem que repetir sempre do mesmo jeito. A reforma protestante ela começou bem, no manifesto da palavra de Deus, o retorno ao Evangelho.
mas a condução da igreja se tornou tão catedrática, tão filosófica, tão intelectual, que terminou um clamor interno. Surgiu na Alemanha os pietistas buscando a piedade, uma experiência além da só intelectualidade, também a vivência. E na Inglaterra surgiu os puritanos, que também buscaram no mesmo processo uma renovação da igreja por conta daquela vivência, só viver tradições, ritos, intelectualidades, seguir regras, a coisa muito formal, ela não conduz. Aí o homem passa a conduzir a arca do Senhor, por isso que Deus não deixou Moisés fazer um timão para controlar a arca, isso aí ficou por conta de Deus. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual, ou o extremo, formalismo. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos, não é errado, tem um ponto positivo, saudável. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo qual é formal se sobrepõe à necessidade espiritual da igreja. Então, aqui é que precisa ter cuidado. Em todos os lados estamos correndo o perigo e como a própria igreja se torna um empecilho para o avivamento. Como as nossas práticas interrompem a ação, o fluido, o fluxo do próprio Espírito do nosso meio, a liberdade e a expansão por conta das nossas imposições de ideias, costumes, valores, e às vezes querendo impor demais como uma camisa de força. Precisamos ter cuidado com o formalismo, porque ele se torna uma armadilha para nós, não para Deus, que Deus nunca se limitará às condições humanas, nem o Espírito Santo, mas para nós só perdemos com isso. Por isso precisamos nos voltar à palavra que nos corrige, ter cuidado com o formalismo, se arrepender dos nossos pecados, orar ao Senhor e aguardar pelo grande avivamento. A conclusão desta lição, uma lição muito prática, essa que estamos estudando. Precisamos ter cuidado para não se prender em um texto e aí gastar o tempo todo, né? Porque são vários textos, e a lição ela vem em ordem progressiva aos eventos. Então, os avivamentos do Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Quebrantamento e orações. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. É sempre na crise que surge a necessidade. Por misericórdia e bondades, Deus promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos veterotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus nesses tempos de frieza e mornidão espiritual atuais. Estamos vivendo um momento crítico e precisamos da ação direta e ativa do Espírito de Deus, movendo os corações, as vidas, as almas, com um grande e poderoso avivamento. E aqui nós finalizamos mais uma aula e pedimos que você compartilhe essa aula, deixe seu comentário ou pergunta, se assim achar que deve fazer. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço.